Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui e entrarão ou em qualquer modo assistirão este vídeo que agora é em live, é em direta e vai ficar, porém, gravado aqui no Instagram. Boa noite, boa tarde para quem está no Brasil. Aqui na Itália são 21 horas e 44 minutos do dia 6 de novembro de 2024. E eu sou a Fabíola da assessoria Leardini, como todos que me seguem, me conhecem, clientes, amigos, parentes, etc, etc, agregados e assim por diante. Bom, gente, eu coloquei, faz muito tempo que eu não faço as minhas rotineiras lives que eu sempre fazia, sempre fiz para alertar, para ajudar a todos aqueles que, de qualquer forma, ou se tornaram ou devem se tornar cidadãos italianos, né, por descendência, por casamento, por residência, por qualquer motivo a lei consinta isso. Gente, eu peço já perdão em antemão para vocês em relação ao meu português, que começa a ser faltante pelo fato dos quase 25 anos vivendo aqui na Itália, né? E vivendo na Itália e convivendo diariamente em contato com os cidadãos, meus concidadãos aqui na Itália, né, italianos, né? Então, todos os órgãos nos quais eu vou para apresentar as práticas de cidadania são órgãos italianos, portanto, se fala a língua italiana, a língua local, né? E isso acabou, eu faço uma universidade hoje de direito aqui na Itália também, portanto, isso acabou fazendo com que a língua predominante seja a língua italiana, né? Mas tá bom, tá ótimo assim. A língua mãe a gente nunca esquece, né? O português, a língua da alfabetização a gente nunca esquece por completo. Logicamente vão ter algumas lacunas, algumas falhas, algum portuliano no meio do caminho, mas tá ótimo assim. O importante é que, se ficar alguma coisa pouco clara, pouco esclarecida, basta que vocês me perguntem depois, né, nos comentários, e eu com prazer vou tentar reformular a frase ou a palavra em modo que seja entendível a todos, né? Bom, vamos lá, gente. Hoje é a primeira de uma sequência, então daqui vai ser uma sequência. Se Deus quiser, Deus permitir, me dê vida e saúde e força de vontade, que nesse momento não está me faltando, vai ser uma sequência de lives, até porque eu tenho reparado, nós hoje vamos ver dois lados da moeda. A live de hoje, o título dela vai ser Aire. Aire. Portanto, essa live de hoje, ela é um pouquinho mais dedicada aos que já são cidadãos reconhecidos, né? Aqueles que estão terminando o reconhecimento neste momento, né? Então, essa live de hoje ela é direcionada um pouquinho mais a essas pessoas, né? Aqueles que estão começando o processo, mas de qualquer forma estão para se tornar cidadãos italianos reconhecidos. Aqueles que ainda estão lá no começo do processo, vai ter lives dedicadas a todas as etapas. Eu sempre gostei, porque os meus clientes vinham seguros, porque eles acompanhavam as minhas lives, então a formação, a criação da pasta, a busca pelo documento, a correção dos erros e assim por diante, né, gente? E eu vivo fazendo cursos aqui na Itália, vivo participando de eventos dos tribunais, participando dos eventos de ANUSCA, que querendo ou não tem quem dá pouca importância para a ANUSCA, mas ele não é de pouca importância, né? Não é de pouca importância se você não quer. Infelizmente, a ANUSCA é um órgão que meio que forma ele forma oficiais de Estado Civil e Anagrafe na Itália, né? Eles são uma associação, né? Essa associação, ela até ampara o oficial do Estado Civil e da Anagrafe, legalmente falando, né? Então tem um seguro lá, né? Que eles pagam para, se eles cometem algum erro durante a função da atividade deles, do exercício da atividade deles, eles são cobertos por esses advogados, né? Então, não é de pouco conto, e muitos oficiais amparados pela ANUSCA literalmente vão lá e dão pano pra manga pra gente, né? Dão limão pra gente chupar. Vamos lá então, o que acontece? Mas hoje nós vamos falar sobre o famoso aire. Por quê? Bom, gente, todos hão de convir, aqueles que estão mais ligadinhos no mundo da cidadania, que não é de hoje, mas é de anos e anos e anos e anos para trás, que todo santo ano
tem alguém, ou na política, ou na esfera administrativa, ou na esfera judicial, mas todo ano tem alguém que por xenofobia por interesse próprio, interesse político, aquilo que seja, tenta fazer com que seja, como é que eu posso dizer? Obstaculada, né? Dificultada, criar mais dificuldades para aqueles que querem se tornar cidadãos italianos por descendência. Vivem tentando mudar a lei, mudar o direito, inserir requisitos a mais, né? Cortar linha de descendência. Primeiro de tudo, que nem muita gente sabe que existe um limite geracional, sim, e tem um artigo do Código Civil que fala desse limite geracional, onde é como se deixasse de ser parente, né? Um dia também nós vamos fazer uma live dedicada a isso, tá? Eu posso só, entanto, dizer para vocês que esse artigo da lei fala da 6ª geração, e não da 3ª, mas da 6ª, também não da 10ª, né? Então, 6ª geração é eu, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu trisavô, meu tetravô, e assim por diante, vamos chegando lá, né, na 6ª geração. De qualquer forma, no dia que for chegar o dia de fazer essa live desse quesito, a gente vai fazer, tá? Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar de AIRE. Por quê? Porque a fala que tem-se sempre é aquela seguinte: o brasileiro que vem para a Itália fazer a cidadania, o brasileiro que faz a sua cidadania via consulado, o brasileiro que faz a sua cidadania via judicial, né, na via do tribunal italiano, esse brasileiro é um menefreguista, um termo italiano, né, uma pessoa que não tá nem aí para a Itália, é um menefreguista, porém, porque ele só interessa para ele somente o passaporte, mais nada. Ele não quer saber da Itália, a Itália não interessa, ele interessa o passaporte italiano porque é um passaporte que abre portas, que dá oportunidade, etc, etc. Primeiro de tudo, o meu ponto de vista em relação a isso é assim: para mim eles estão enganados, porque eles estão fazendo de toda a erva um fecho somente, né? Ou seja, colocando todo mundo no mesmo liquidificador, o que está errado. Porque, por exemplo, eu sou uma ítalo-descendente, eu vim para a Itália há 24 anos atrás, né? O meu bisavô saiu da província de Verona, do comune de Zevio, se chamava Alessandro Leardini, né? Foi pro Brasil, casou com a minha bisavó, teve a minha avó, Augusta Leardini, que teve a minha mãe, Raquel Leardini, que teve eu, Fabiola Gomes, que perdi o Leardini, né? Então, o que acontece? Automaticamente, eu vivo aqui na Itália há 25 anos, tá? E como existem inúmeras outras pessoas que fizeram o mesmo percurso que eu fiz e hoje vivem na Itália e vivem muito felizes. Eu sou muito feliz de viver na Itália, né? Então, para mim isso é ótimo e eu não troco a Itália por um outro país. Independente, a Itália é cheia de defeitos, cheia de burocracia, cheia de coisas ruins, mas a Itália é uma fofa. A Itália, a bandeira italiana, eu levanto ela porque a Itália é minha mãe pátria, literalmente, tá? Então, isso é o meu ponto de vista, porém, que não vale nada, né? Mas é o meu, para mim ele vale, tá? Então, o que acontece? Nós queremos cortar, né? Como é que se chama, diz em português, gente? Essa estigma, esse ponto de vista que nos vê como simples, meros aproveitadores da cidadania, coiotes, etc, etc. Como é que nós queremos fazer isso? Demonstrando que nós não somos isso. E esse é o nosso direito, que nós só estamos lutando pelo nosso direito. Pois bem, agora vamos chegar na famosa parte do AIRE. Ok? Eu estou aqui, por exemplo, neste momento, com uma página do Consulado Italiano, Consolato Generale d'Italia de Belo Horizonte. Tá? Eu coloquei este site em português, para eu não ter que fazer tradução simultânea e de repente não traduzir direito uma palavra para vocês, mas eu convido a todos a entrar no site do próprio consulado e lá e procurar assim, ó. Vamos lá, você vai entrar no site do consulado, do lado direito da sua tela, vai aparecer uma cortininha assim, onde você vai clicar ali, serviços para cidadãos italianos, né? Então ali tá o serviço para os cidadãos italianos, e você vai escolher aí o cadastro dos italianos residentes no exterior, AIRE. Quando você clica aqui, abre do lado esquerdo, perdão, da tela, abre cadastro dos italianos residentes no exterior, AIRE. A sigla AIRE ao pé da letra está para anágrafe, porque o cadastro é a anágrafe.
Dos italianos residentes no exterior, o resto é tudo certo. Seria CIRE, se fosse para traduzir pé da letra português, né? Seria CIRE, cadastro. Agora, vamos lá. Quem é que se deve inscrever no AIRE? Quem deve se inscrever no AIRE são os italianos residentes no exterior. Então, o cadastro de italianos residentes no exterior é gerido e atualizado pelos municípios italianos, comune. Então, meu Deus do céu, como assim? Vamos lá. Uma vez que você se torna cidadão italiano, você tem sua certidão de nascimento, sua certidão de casamento, sua vida civil, jurídica, transcrita num livro de um comune da Itália. Ok? Assim se faz para quê? Para que justamente você seja um cidadão daquele país, para que eles saibam da tua existência, né? Feito isso, aquele comune ali, ao contrário do Brasil, que basta pra gente uma conta de luz, uma conta de água no nosso nome, nós já temos um comprovante de residência. Aqui quem dá o comprovante de residência é o comune, é a subprefeitura. É aquele órgão competente, multitasking aqui da Itália, que ele vai fazer o quê? Ele vai gerir toda a sua vida jurídica civil. Então, o que vai acontecer? O AIRE é você ancorado em um comune italiano físico, lá no país onde você mora, através do consulado que representa o país Itália e aquele comune ali naquele local onde você mora, na jurisdição onde você mora. Então, o que acontece? Aqui diz, o cadastro de italianos residentes no exterior, AIRE, é gerido e atualizado pelos municípios italianos, com base nas informações fornecidas pelas representações consulares. Portanto, é muito importante que os cidadãos italianos mantenham sempre, atenção gente, portanto, é muito importante que os cidadãos italianos mantenham sempre atualizados os seus dados cadastrais e de registro civil. Eu falo sempre o que para os meus clientes? Se você a partir do momento em que você foi reconhecido cidadão italiano, qualquer mudança na sua vida civil jurídica, você é obrigado, você tem o dever de comunicar à Itália. Como? De duas uma, ou você se ancora num serviço de despachante, ou seja, você se ancora numa assessoria, num estúdio legal, no que seja aqui na Itália para fazer essa transcrição para você lá no seu comune de residência com tanto de delega, autorização, ou você entra em contato com o consulado de pertinência e manda para eles. Infelizmente, o certo, o mais correto, o próprio exato, perfeito que seria entrar em contato com o consulado manda para o comune, tá? Infelizmente, muitos documentos nesse momento da tramitação se perdem. E aí, a pessoa não tem certeza que isso foi feito lá no comune, não tem como saber. Então, muitas vezes, você contratar um serviço no território pode ser melhor, não estou dizendo que seja. Tá? Então, vamos lá. A inscrição no AIRE é gratuita. Atenção, quando você paga para alguém, como no caso, as pessoas que se apoiam no meu escritório para fazer o AIRE, eu tenho minha tarifa, minha tabela de preços, pelo trabalho que eu vou fazer no seu lugar. Mas para você ter a sua inscrição no AIRE, ela é gratuita, não paga nada pro consulado. Então, se alguém te diz, tem a taxa consular, mentira, não tem nenhuma taxa. A taxa que tem é porque eu vou fazer um serviço que era para você fazer. Tá? Então, a taxa que eu te cobro de 100, 200, 300, de 1 milhão, de 10 milhões de euros, é aquilo que eu cobro para fazer um serviço que eu estarei fazendo por você, ok? Não é que o consulado te cobra, atenção. Então, a inscrição no AIRE é gratuita, é um direito e um dever do cidadão, ok? E constitui pré-requisito para usufruir de uma série de serviços prestados pelas representações consulares do exterior. Então, gente, é um direito seu ser inscrito no AIRE, porque ele é um pré-requisito que você tem que ter, e, portanto, ele é um dever, porque se você tem que ter esse pré-requisito para usufruir de serviços, é um dever, uma obrigatoriedade, tá bom? Aí depois diz assim, devem solicitar a inscrição no AIRE. Quem deve solicitar essas inscrições? Os cidadãos italianos já residentes no exterior. Os cidadãos italianos que transferiram a própria residência para o exterior por um período superior a 12 meses. Vamos lá. Você fez sua cidadania na Itália, ou mora na Itália, é um cidadão italiano, e você vai para o Brasil, para os Estados Unidos, para a China, para onde você quiser. Você vai para lá. E você já sabe que você vai ficar mais de 1 ano morando lá, porque você foi embora, literalmente, da Itália. Então, você tem que providenciar a sua inscrição no AIRE. É obrigatório, não tem como fugir disso.
Por quê? Fabiola, se porventura acontece de você perder documentos, etc, etc, o consulado vai poder te ajudar melhor se você for um inscrito da jurisdição deles. E se você mora ali, decidiu ir morar ali, por que não fazer sua inscrição logo, imediatamente? Isso é importante, tá? Aí, vamos lá. Nota, para todos aqueles que residem nesta jurisdição consular, por exemplo, aqui fala lá do consulado italiano de Belo Horizonte, e tiverem obtido o reconhecimento da cidadania italiana por meio deste consulado, o pedido de inscrição no AIRE é enviado automaticamente ao município comum de competência, juntamente com os documentos de cidadania. Portanto, neste caso, o meu conselho aqui como escritório é o quê? Se é pertinente a Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, que seja, o consulado vai mandar tudo, você já é automaticamente inscrito. Mas, se como tem uma plataforma hoje que é o FastIT, nada que impede, eu acho que é justo que você faça a sua inscrição no FastIT, mande tudo e mande para o consulado. Eles vão juntar uma coisa com a outra para que você fique amarradinho certinho lá na jurisdição deles. Esse é o meu conselho. Vamos lá. Procedimento para inscrição. O pedido de inscrição no AIRE dos cidadãos residentes em Minas Gerais, no caso aqui de Belo Horizonte, deve ser enviado pelo portal FastIT. Veja o ponto 5. Sendo necessário anexar a seguinte documentação. Eu vou pular os cidadãos nascidos na Itália e em outros países, porque não é a maior parte dos casos das pessoas que seguem o perfil da Leardini. Para os cidadãos nascidos no Brasil, porém com dupla cidadania, os documentos são formulário FastIT preenchido online em todos os campos, impresso. Então, gente, eu tenho que imprimir este formulário, eu tenho que imprimir ele, tá? Assinado, impresso e assinado, tá? Cópia de um documento de identificação brasileiro dentro da validade, cópia de um comprovante da cidadania italiana. Algumas coisas aqui eu acho que são exageradas, até porque eles deveriam contratar o comune, mas tudo bem. Cópia das certidões de registro civil eventualmente transcritas na Itália. Cópia do passaporte italiano, caso possua. Cópia de um comprovante de residência, de endereço no Brasil, tá? Agora, vamos lá, ali sobre jurisdição. Quais são os documentos? O requerente maior de idade, então presta atenção, se você tem 18 ou mais anos e você vive com o seu pai, não importa, você tem que ter um desses documentos em seu nome. O requerente maior de idade deverá apresentar um dos seguintes documentos. Vamos lá. Conta recente de luz, de água, telefone fixo, TV por assinatura e internet fixa do imóvel. Você tem que ter um boleto de pagamento de taxa de condomínio, um desses, tá? Não precisa ser todos. Você precisa ter um boleto de pagamento de plano de saúde lá no endereço, no seu nome. Um boleto universitário, se você for cidadão, um estudante, né? Declaração do Tribunal Regional Eleitoral TRE, carimbada e assinada contendo o nome da pessoa e o endereço. Primeira página, onde consta o endereço da declaração de imposto de renda no Brasil. Recibo de aposentadoria para quem já é aposentado. Correspondência recente da Receita Federal, contendo o nome e o endereço. Contrato de trabalho, contrato de aluguel. Contrato de trabalho e contrato de aluguel não são contratos de gaveta, são contratos registrados junto aos órgãos competentes, tá? O comprovante de residência poderá ser em nome do cônjuge também, mas será aceito somente se estiver acompanhado de uma cópia recente da certidão de casamento, cópia recente da certidão de casamento, tá? Então, esses são os documentos necessários para formalizar a residência junto ao AIRE. Agora, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Os requerentes devem informar, nota, lá no rodapé, nota, os requerentes devem informar os dados do órgão, que processou o reconhecimento da cidadania. Este consulado poderá transmitir o pedido de inscrição AIRE ao município comune competente somente quando obtiver a confirmação da cidadania italiana e a transcrição da certidão de nascimento do interessado. Tá, agora vamos lá. Mudança de endereço. Eu me mudei de endereço, mas o que eu faço? Mas eu continuo embaixo de Belo Horizonte, por exemplo. A mudança de endereço tem sempre dentro do portal FastIT, tem uma atualização de endereço. É um procedimento simples também, mas que precisa ser feito. Se você se mudou de endereço, você precisa fazer.
O risco qual é? Eu tenho um agendamento de passaporte, no dia do fazer o passaporte, eu tenho que levar um comprovante de endereço, lascou, eu não tenho mais, eu não moro mais naquele endereço, eu mudei, eu não atualizei, e o consulado não vai emitir meu passaporte naquele dia, não vai expedir o passaporte, entendeu? Então, a importância para usufruir do direito, você tem que cumprir com o dever, né? Agora, repatriação. Os cidadãos que são inscritos no AIRE, que almejam, desejam ou devem voltar para o território, né? Então vai voltar para a Itália, ou vai morar num outro país, ou debaixo de uma outra jurisdição consular, até mesmo no Brasil, precisa fechar aquele AIRE e abrir um no novo consulado. E ali é novamente um outro procedimento que é igual à primeira inscrição. O portal Fastito é um instrumento institucional e interativo que o cidadão italiano residente no exterior pode utilizar gratuitamente para visualizar em qualquer momento o próprio cadastro e também para solicitar inscrição no AIRE, atualização de endereço e a transferência de sede. Tratando-se de uma operação simples, que não é tão simples assim, já vamos explicar o porquê, mas tratando-se de uma operação simples, mas que aqui pressupõe o cadastro e a visualização dos dados pessoais. É aconselhável que o próprio interessado utilize o portal Fastito sem recorrer a terceiros, visando evitar a inserção de dados errados e a zelar pela confidencialidade das informações pessoais e pela própria segurança. As credenciais do Fastito são pessoais e não devem ser transferidas a terceiros. Aí ele diz aqui, o prazo legal para o processamento dos pedidos de inscrição ou atualização no AIRE é de até 180 dias, a partir da apresentação do requerimento e dos documentos necessários. O requerente deve acompanhar o andamento do seu pedido visualizando a própria ficha cadastral diretamente pelo portal Fastito. O número PIN mencionado no portal Fastito não é necessário para solicitar a inscrição. As exigências técnicas do consulado... vamos lá. Por exigências técnicas deste consulado, mas é de qualquer consulado da Itália, porque isso é uma regra, gente. E eu acho que é até uma regra de bom senso. Vamos lá. Por exigências técnicas deste consulado, os documentos devem ser enviados escaneados em formato PDF e não, em letras garrafais está escrito, não fotografados. Eu vou explicar o porquê disso. Vamos lá. Quando sou eu que estou preparando as inscrições AIRES dos meus clientes, eu peço para eles, eu não sei mais nem como falar, porque eu falo assim, gente, presta atenção, não use o scanner do telefone, não use. Por quê? Porque não fica bom. Ou você é uma pessoa mega super do telefone, o seu telefone é top, sei lá, ele tem que ficar igual a digitalização pelo scanner de impressora. Eu vou mostrar para vocês aqui, quando eu falo scanner, eu digo isso aqui, uma impressora. Você coloca o documentinho ali e faz digitalizar e passar para o computador, tá? Então, isso eu digo scanner, não você capturar o documento pelo celular, porque não fica bom. E geralmente, quando não é um AIRE simples de fazer, como por exemplo, os processos que vêm pelo judicial, que daí nós providenciamos como escritório até o final do processo, portanto, nós providenciamos o pedido de inscrição AIRE do cliente para não ter dor de cabeça o próprio cliente que contratou a Lei Ardini. O que nós fazemos? Vamos lá. Junto com o documento do AIRE, o formulário do AIRE, por exemplo, que a pessoa gravou, assinou e mandou pra gente, eu tenho que imprimir aquilo assinado, aí eu vou novamente digitalizar aquilo, vou anexar, por exemplo, a sentença do processo, junto com o seu passaporte, eu vou anexar as transcrições que foram feitas na Itália, nascimento, casamento, divórcio, aquilo que é. Junto com o comprovante de endereço, de repente eu posso escanerizar documento de outro, seu parente, filho menor, por exemplo. Então, literalmente, eu não posso receber um documento de péssima qualidade ou uma digitalização feita de mau jeito pelo celular. Por quê? Porque aquilo que eu vejo no vídeo não é aquilo que eu vejo no papel. E o consulado, ele imprime, ele cria uma pasta para você, tá? Então, por isso que eles não querem que se use fotografias, não querem que seja usado o scan do celular, tá? Então é muito importante isso, muito importante, gente. O AIRE não é brincadeira, o AIRE é um instrumento obrigatório, pré-requisitório para utilizar alguns serviços
do governo italiano, como, por exemplo, agendamento de passaporte, carteira de identidade, etc, serviços consulares, tá? Então é importante que você mantenha isso certo. E para manter o seu... Por quê? Porque quando você vive dentro da Itália, por que você tem que manter? Quando você é um italiano e vive da Itália, a Itália, ela é literalmente curiosa, ela quer saber da vida de todo mundo bem bonitinho, certinho. Quando você vive aqui no território, o que acontece? Vivendo no território, você tem a tua residência junto ao comune. Qualquer coisa você leva lá pro comune. Nasceu um filho, leva pro comune para registrar. Me casei, vai no comune. Me divorciei, leva no comune. Leva no comune. Leva no comune. Tudo vai pro comune. Então, tudo vai pro governo. Quando você não é residente dentro do consulado, tem um órgão que se chama o comune, tá? Então tem um comune dentro do consulado também, que tem formado pela Anagrafe, pelo Statuto Civile, tá? Pela emissão de passaporte. Então tem um comune dentro do consulado, tá? E daí todo cidadão italiano tem o dever de manter comunicado a Itália através do seu comune de pertinência, que nesse caso é aquele comune dentro do consulado. Então, gente, literalmente, a gente tá com 25 minutos de live, tá bom? Literalmente, o que é importante, necessário, de extrema importância é a inscrição junto ao AIRE. Você necessita, você precisa ser inscrito AIRE para você usufruir daqueles que são os serviços que vão te facilitar a comunicação com o teu país, Itália. Ou seja, como eu disse e volto a repetir, se você precisa da emissão de um documento, se você precisa de um contato com a Itália, você vai fazer este contato através do seu consulado de referimento, tá bom? Então, isso era o que eu tinha para dizer nessa live. Deixa eu dar um oi pro pessoal aqui, que veio prestigiar a gente aqui, o Vi Souza, a advogada, a doutora Noemi Dias, que tá aqui comigo, faz parte do grupo. O Wesley Bertolozzi, que tá lá em Chicago, ou melhor, lá próximo, pelo menos, sob jurisdição deles. A Valmira, o Caselas Michael, a Alessandro Podgurski, a Ayla Sol, o Márcio Maziero, a Maína Angioletti, Dom Ruo, a Moreira Francisca, o Ademir Veiga. Aí a gente tem aqui a Rafaela Borghi, a Sara Lisa Cipresso, acabei de fazer o aire da Sara. Rose Gleice Silva Santos, Oliver 2295, Gedean, Lidivane Cruz, gente, perdoa, tá? Cristina Silva Santana, pessoal que está acompanhando, gente, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, fiquem à vontade. Se alguém quer entrar aqui na live, participar, falar alguma coisa, fiquem à vontade, me avisa aqui que eu já coloco. É muito importante. E se vocês estão gostando dessa live, vocês querem que eu venha aqui fazer abordar outros temas, de repente tema que pode ser interessante para você, deixa um comentário, né? Deixa um feedback pra gente. A gente vai trabalhar naquilo que pode ser importante para você. Às vezes vai ficar lá para a live de janeiro, por exemplo, a gente pode antecipar e trazer para cá. Agora a gente vai ter pelo menos uma por semana, a gente vai ter para abordar um tema. Hoje, o tema abordado literalmente é o aire, tá? Por quê? Porque muita gente, às vezes tenta até me enrolar, tá, gente? Desculpa, eu sou honesta, sincera e papas na língua eu não tenho. O que acontece? Muita gente manda para mim a documentação. Quando eu imprimo, eu observo se o documento foi digitalizado literalmente ou se foi usado um scan do celular, né? E aí é complicado, por quê? Porque daí eu falo pra pessoa, daí fica chato, porque eu tenho que falar pra pessoa, viu? Tem que usar, não, mas eu usei. Tá, então usa um outro tipo, outro modelo, vai numa lan house, se você não tem em casa, né? Faz alguma coisa, mas tem que ser, porque nós temos que demonstrar para eles que nós estamos prontos a cumprir as exigências do nosso novo país, né? Do nosso país do coração, do país que abriu portas pra gente, né? A cidadania italiana, ela é um direito transmitido por descendência. Isso é muito lindo mesmo, né?
Eu tenho orgulho de ter tido meu bisavô Alessandro Leardini, que veio foi da Itália para o Brasil, e hoje, tanto é que hoje o meu filho se chama Alessandro Leardini, né? Em homenagem ao meu bisavô. O meu filho se chama Alessandro Leardini. Entende? Então, assim, literalmente é uma história bonita, é uma coisa bonita. A ligação com a Itália é maravilhosa. Gente, não tem lugar melhor para se ver que a Itália. Tem várias estações. Ela é chata, complicada, mas qual país não é? Olha para dentro de você e pergunta se você não é chato, complicado de vez em quando, né? Então a Itália também é, mas ela é uma fofa, né? E como tal, ela precisa ser respeitada como fofa, né? E aquilo que viu? Vamos lá, vou fazer um exemplo. No Brasil, o Brasil tem a obrigação, votar é obrigado por lei, né? Tanto é que se você não vota, não justifica, não paga multa, você fica com o seu CPF bloqueado, você não consegue renovar seu título de eleitor, seu CPF, você não consegue fazer seu passaporte, você não consegue usufruir de uma série de serviços, porque você não cumpriu com aquilo que era o seu dever de votar, né? Então, vamos lá, leva isso para a residência da Itália. Se você não cumpre as exigências que são solicitadas pela Itália para todos os cidadãos, e não é por um período, é sempre, né? Se você não faz isso, sabe o que vai acontecer? Infelizmente, vai acontecer que você fica impedido de usar certos serviços. Por quê? Porque você não respeitou, não cumpriu aquilo que são as formalidades legais da Itália em relação a isto, tá certo? Portanto, aqui eu vou encerrando, se ninguém tem nada a perguntar, ou a falar, ou a comentar, né? Agradeço a todos aqueles que passaram por aqui, tá? Vamos preparar mais conteúdos, já disse, volto a repetir, se porventura você... Aquilo que são as formalidades legais da Itália em relação a... Se você abriu aqui a tela, se você tem alguma curiosidade sobre algum argumento que você gostaria que fosse tratado, a Leardini está aqui para melhor atendê-lo, para bem servi-lo, tá? E para procurar, de repente, ajudar você a sanar aquela dúvida que está lá dentro de ti e de repente você não tem outra oportunidade, não consegue, não conhece e quer saber e precisa de alguém para te indicar. Eu estou aqui, e se tiver alguém também, além de mim, que possa me corrigir de algum erro que você acha que de repente eu possa ter cometido na minha reprodução de live aqui em relação ao direito e ao dever do aire, fique à vontade, tá bom? Eu estou à disposição, agradeço a todos de coração, agradeço a Deus em primeiro lugar, porque literalmente sem Ele a minha vida não é a mesma coisa, tá? E fico à disposição de todos, mas de todos mesmo. Por favor, fiquem à vontade para fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa, ou até mesmo, como eu disse, escrever aquilo que você gostaria que fosse abordado aqui pela Leardini durante as lives. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Eu vou descansar agora porque eu tô literalmente cansada. 10h20 da noite, quase uma hora de live. Muito obrigada a todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo no coração.